Jó, capítulo 3. Jó amaldiçoa o seu nascimento e lamenta a sua miséria. Depois disto abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó, falando, disse: Pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse: foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminem-no as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens, negros vapores do dia o espantem. A escuridão tome aquela noite, e não se goze entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Oh, que solitária seja aquela noite, e suave música não entre nela. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espera a luz e não venha, e não veja as pestanas dos olhos da alva. Porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Porque não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei? Porque me receberam os joelhos, e porque os peitos para que mamasse? Porque já agora jazia e repousaria, dormiria, e então haveria repouso para mim, com os reis e conselheiros da terra, que para si edificavam casas nos lugares assolados, ou com os príncipes que tinham ouro e enchiam as suas casas de prata. Ou, como o aborto oculto, não existiria, como as crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, e o servo fica livre de seu senhor. Porque se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte, e ela não vem, e cavam em procura dela mais do que de tesouros ocultos, que de alegria saltam e exultam achando a sepultura? Porque se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu? Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Jó, capítulo 4. Elifaz repreende Jó. Então respondeu Elifaz o temanita e disse: Se intentarmos falar-te, enfadar-te-ás? Mas quem poderia conter as palavras? Eis que ensinaste a muitos e esforçaste as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortificaste. Mas agora a ti te vem e te enfadas, e tocando-te a ti te perturbas. Porventura não era o teu temor de Deus, a tua confiança e a tua esperança, a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais padeceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Com o hálito de Deus perecem, e com o assopro da sua ira se consomem. O bramido do leão e a voz do leão feroz e os dentes dos leõezinhos se quebrantam. Perece o leão velho, porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos e visões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo, sobreveio-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Parou ele, mas não conhecia a sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos, e calando-me ouvi uma voz que dizia: Seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o varão mais puro do que o seu Criador? Eis que nos seus servos não confia, e nos seus anjos encontra loucura. Quanto mais naqueles que habitam em casa de lodo, cujo fundamento está no pó, e são machucados como a traça. Desde a manhã até a tarde são despedaçados, e eternamente perecem sem que disso se faça caso. Porventura não passa com eles a sua excelência?
morrem, mas sem sabedoria. Jó, capítulo 5. Elifaz exorta a Jó que busque a Deus. Chama agora a alguém que te responda, e para qual dos santos te virarás? Porque a ira destrói o louco e o zelo mata o tolo. Bem vi eu o louco lançar raízes, mas logo amaldiçoei a sua habitação. Seus filhos estão longe da salvação, e são despedaçados às portas, e não há quem os livre. A sua messe a devora o faminto, que até dentre os espinhos atira, e o salteador traga a sua fazenda. Porque do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho. Mas o homem nasce para o trabalho, como as faíscas das brasas se levantam para voar. Mas quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a Ele dirigiria a minha fala. Ele faz coisas tão grandiosas que se não podem esquadrinhar, e tantas maravilhas que se não podem contar. Ele dá a chuva sobre a terra e envia água sobre os campos, para pôr os abatidos num lugar alto e para que os estultos se exaltem na salvação. Ele aniquila a imaginação dos astutos, para que as suas mãos não possam levar coisa alguma a efeito. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos perversos se precipita. Eles de dia encontram as trevas, e ao meio-dia andam como de noite às apalpadelas. Mas ao necessitado livra da espada da sua boca e da mão do forte. Assim há esperança para o pobre, e a iniquidade tapa a sua própria boca. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso, porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos curam. E em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal te não tocará. Na fome te livrará da morte, e na guerra da violência da espada. Do açoite da língua estarás abrigado, e não temerás a assolação quando vier. Da assolação e da fome te rirás, e os animais da terra não temerás. Porque até com as pedras do campo terás a tua aliança, e os animais do campo estarão contigo. E saberás que a tua tenda está em paz, e visitará a tua habitação, e nada te faltará. Também saberá que se multiplicará a tua semente e a tua posteridade como a erva da terra. Na velhice virás à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Eis que isto já o havemos inquirido, e assim é. Ouve-o e medita nisso para teu bem.